Qual o papel da família na manutenção do racismo estrutural? Olá, amigos, eu sou Ana Paula Ribeiro, terapeuta familiar, psicanalista, educadora e escritora. E o meu papel aqui é ajudar você a entender e se relacionar melhor com o seu filho. Quando em 28 de agosto de 1963, o pastor norte-americano Martin Luther King, negro, subiu nos degraus do Memorial Lincoln para fazer o seu famoso discurso "Eu tenho um sonho". Ele estava ali representando o sonho de milhares de outros pais, de famílias negras, excluídas, perseguidas, que estavam ali numa luta que parecia inglória para poder fazer valer o direito dos próprios filhos de existirem em meio a uma população que valorizava a cor da pele branca. Então, quando ele disse que tinha o sonho de no futuro ver o país julgando seus filhos apenas pela personalidade, ou seja, pelo caráter, e não pela cor da pele, ele estava gritando ao mundo, não só para os norte-americanos, mas fazendo um apelo ao mundo para o conflito imenso que ainda existia entre os brancos e os negros, que eram completamente marginalizados, que eram completamente discriminados. E até hoje nós vemos situações absurdas acontecendo e muitas vezes as famílias apenas assistem, os pais apenas visualizam as mídias, as redes sociais, os noticiários, mostrando o que ainda acontece nos dias atuais e mesmo assim eles silenciam. Quando Luther King disse "I have a dream", eu tenho um sonho, ele queria mostrar a você, pai e mãe, que esse deveria ser o sonho do ser humano como um todo, e não apenas o sonho de uma família, de um pastor negro que estava ali falando em nome de tantas outras. Então, você poderia utilizar cada vez que o noticiário evidencia um crime por racismo, que são inúmeros, não é? Você deveria chamar o seu filho para conversar a respeito. Não importa que seu filho seja uma criança, ele já tem sim a condição de entender que as características físicas, elas não devem ser motivo de exclusão. Elas não devem ser motivo para se enaltecer um, não é? E subjugar o outro. O seu filho, ele pode, desde a primeira infância, receber bonecos que tenham a cor da pele negra, para que ele aprenda a lidar com essa diversidade linda, que são as características existentes no mundo como um todo, das diversas raças. Porque se você, pai e mãe, se exclui, né, se abstém de levar ao seu filho conteúdos como esse, você vai estar sim contribuindo para a manutenção desse racismo. Para que essa estrutura existente hoje na sociedade, ela possa ser mantida. E o nosso papel como educadores, como aqueles que vão facilitar, aqueles que vão ajudar a formar o caráter e a personalidade de um outro ser, que são os filhos, nós precisamos estar aí carregando valores éticos, morais, que possam fazer com que esse filho chegue à fase adulta entendendo e respeitando a diversidade que existe entre as raças, entendendo e respeitando o outro, tenha o outro a cor que tiver. A pele, ela não determina as características do caráter e da personalidade de ninguém. E se ainda
mantemos, na verdade, esses conceitos, é preciso que a gente possa rever. Porque não existirá uma transformação, não é, para uma sociedade mais justa, mais igualitária, que respeite as diferenças e a diversidade do outro, se isso não começar na família. Então, a família, sim, continua sendo a primeira célula social do ser humano. É através da família que nós vamos conhecer, aprender a lidar com toda essa diversidade para levar esses conteúdos para o mundo, para a nossa vida no macro, na sociedade maior, no nosso comportamento, na condução, no trabalho, no templo religioso, seja lá onde for. Mas é importante que você, pai, mãe, possa sentar ainda hoje com seu filho. Que você não deixe passar esses momentos, essa diversidade de situações que nós temos visto nos noticiários, onde o negro ainda é tratado como uma pessoa que deve ser excluída, que deve ser vista como marginal. Então, se você, pai e mãe, não se preocupa com isso, você não está preocupado com a boa educação para o seu filho. Você não está preocupado em transformar a sociedade e levar para a sociedade um ser crítico, consciente, que saiba respeitar o outro exatamente como o outro é. Então, se não é na sua família, se você não possui, não é, essas características que o racismo estrutural tanto evidencia, por que não fazer valorizar, através do seu filho, de uma educação consciente, essa percepção de que o respeito ao outro precisa ser uma das bases principais de todo processo educativo. Isso é muito sério. E quando a gente deixa de lado e faz de conta que não está vendo, a gente também contribui sim para que o racismo estrutural continue ali fazendo parte das relações humanas, da interação dos meios onde nós atuamos. E muitas vezes nós somos racistas, mas escondemos isso através de frases, de alguns posicionamentos que a gente acredita que vão camuflar essa nossa condição de racismo. Porque a gente diz assim, eu até tenho um amigo negro, eu até trabalho com uma pessoa negra. Então, a gente, através de frases assim, a gente demonstra claramente que basta a gente saber conviver com um negro, com uma negra, que a gente já não vai estar sendo racista. E isso é um engano. Não ser racista é saber encarar o negro, é encarar todas as características que essa pessoa possui como naturais. E aí, muitas vezes a gente diz assim, eu sou descendente de escravos. Ninguém é descendente de escravos. Somos descendentes de seres humanos que foram injustamente escravizados, retirados das suas famílias e levados para países, para colônias, para serem tratados como escravos. E é preciso que você, pai e mãe, mostre esse momento triste da história da humanidade, principalmente aqui do Brasil, que foi um dos últimos países a abolir a escravidão, para que seu filho possa entender a importância de respeitar esse outro, de cuidar desse outro, de olhar esse outro como um ser humano igual a qualquer um. Não importa se é pardo, se é branco, se é negro, somos seres humanos.
E se desde a primeira infância você, pai e mãe, não consegue, através do racismo estrutural que você carrega também, se você não consegue passar esses valores para o seu filho, você precisa buscar a ajuda de alguém que possa fazer isso por você. Porque não haverá transformação de sociedade. E em algum momento você também pode sofrer algum tipo de discriminação, pode não ser pela cor da pele, mas pode ser por qualquer outra situação ou característica, e você vai sentir o peso, não é? A angústia, o sofrimento que isso gera. Os negros, eles são excluídos das universidades. Os negros, eles são excluídos de muitos relacionamentos. Alguns pais não aceitam que seus filhos namorem negros. Algumas mães orientam os filhos para o modelo, não é? de pessoa que eles deveriam buscar para se relacionar. Onde nós queremos chegar com esse tipo de comportamento? Então, se o seu filho hoje ainda discrimina os amigos na escola, selecionando aqueles que não são negros para fazerem parte do seu convívio mais íntimo, você precisa conversar com ele. E eu lembro de uma criança, eu cuidei dela, não é? E numa conversa ela dizia que não queria se relacionar com uma coleguinha na escola porque achava o cabelo dela feio. Ela não falava da cor da pele, mas ela falava do cabelo negro, afro. Então ela não queria ter aquela menina como amiga porque o cabelo dela incomodava. E foi difícil, porque a mãe também se posicionava de uma forma assim muito adversa, de uma forma muito contrária a essa relação. E por isso mesmo a mãe não conseguiu lidar com a filha. E aí foi preciso que eu atuasse, mostrando a ela que o tipo do cabelo, a cor do olho, a cor da pele, não deveriam ser motivo de escolha para que ela pudesse se relacionar com esse ou aquele amigo. E terminou que depois de alguns meses na terapia, essa criança conseguiu se relacionar com a amiga na escola e elas se tornaram até grandes amigas, continuaram aí depois de um bom tempo, porque depois eu tive acesso à família novamente e eu busquei saber o resultado de tudo isso, não é? Depois de algum tempo, e foi assim que aconteceu. Então veja, o seu filho na escola já determina quem deve ser amigo dele ou não pelo tipo de cabelo, pela cor da pele, pela beleza ou não, que ele considera bonito ou não, porque essa questão de beleza é muito subjetiva, não é? Eu, por exemplo, eu evidencio muito a raça negra porque eu acho belíssima. Mas muitas pessoas evitam realmente se relacionar com negros. E isso acontece desde a infância. E quando essas pessoas, essas crianças, não é? Esses adolescentes ainda estão sob o nosso cuidado, sob a nossa tutela, nós precisamos sim fazer com que esse racismo estrutural ele pare ali, na nossa família. Que a partir dos nossos filhos ele não seja propagado, ele não seja levado adiante. Como nós queremos seguir, não é, as orientações de uma civilização mais humana, se o negro ainda é visto em sociedade como aquele que é ladrão, como aquele que deve ocupar os cargos menos favorecidos, não é? Os cargos de serviços que não têm a ver com o intelecto. Mas qual o sentido disso? Nenhum. Então,
Se você, pai e mãe, quer mudar, quer transformar, quer fazer um momento novo para a humanidade, você precisa sim fazer com que seu filho se relacione independentemente de cor. Fazer com que seu filho brinque com bonecas, com bonecos que tenham cores diversas na pele. E não apenas aquela boneca loira, não é? Da pele branca, da boquinha rosada. Porque se você faz assim, você já vai mostrando a seu filho que existe uma distinção, não é? E essa distinção, ela precisa deixar de existir. E quando a gente reclama, quando a gente vai ao encontro de algo que a gente deseja e a gente reclama por não obter, é quando a gente vai entender que é preciso fazer um movimento contrário a ele. Mas geralmente, enquanto aquela situação não chega no nosso ambiente familiar, enquanto a discriminação não afeta um dos nossos entes queridos, a gente faz de conta que não está vendo. E aqui eu lembro de alguns anos atrás eu estava atuando como arquiteta, ainda que eu tenho a formação de arquitetura e urbanismo também, e eu estava fazendo a decoração de 2 lojas num shopping. E passando pelos corredores daquele shopping, eu entrei em uma loja de moda praia. E quando entrei, eu perguntei o valor de uma peça que estava exposta na vitrine. E incrivelmente, que até hoje eu não acredito que eu vi aquilo, não é? E que não fiz nada, porque eu fiquei com cara assim de paisagem. E eu lembro que eu perguntei o valor daquela peça e a vendedora disse, é muito cara. Vejam, quando você entra numa loja e você pergunta o preço de um produto e a vendedora, não é, de uma forma assim muito deselegante, ela olha para você e diz é muito cara, ela está dizendo a você que você não tem condições de comprar aquela peça. Ou que você não deveria ter entrado ali, não é? Essa não é a forma ideal de uma vendedora receber um cliente. A gente entende dessa forma. Então, se isso acontece comigo, se isso aconteceu comigo, e não importa se aconteceu porque eu estava mal vestida, pela cor da minha pele, pelo meu cabelo que estava desgrenhado no dia, não importa. O que importa é que ela não estava preparada para encarar o outro, seja quem for, para encarar o outro com respeito e dar a ele a dignidade que ele merece, que ele tem direito. Então, vejam que em diversas áreas, não só na escola, mas numa loja, numa sorveteria, no parque, não é? Quando você vê, eu já vi num parque aquático, uma criança eu fui acompanhar meus filhos e eu vi uma criança correndo, uma criança negra, correndo para a fila daquele brinquedo, para o tobogã, né? E a gente percebeu quando um menino empurrou aquela garota negra por se sentir no direito, não é, de passar na frente dela. E o pai e a mãe estavam assim observando e nada fizeram. Então, em qualquer ambiente, você, pai e mãe, eu também como mãe, nós temos a condição de orientar os nossos filhos, de educar efetivamente os nossos filhos, para que essa transformação possa acontecer, quebrar paradigmas, porque é através do nosso processo educativo que nós temos condições de fazer mudar aquilo que a sociedade ainda carrega como lixo. E o racismo é um lixo. É uma marca feia na nossa história, não é? Que a gente deveria trabalhar internamente
não é? Os nossos conceitos e também fazer com que os nossos filhos possam ser trabalhados para terem a condição de encarar a sociedade, a humanidade em essência, né? Como ela realmente é, sabendo distinguir quais são os comportamentos que deveriam ser válidos e enaltecidos e quais aqueles que já não cabem mais, que não possuem assim espaço para continuarem existindo, porque eles desagregam, não é? Eles geram dor e sofrimento. E isso só vai mudar quando os pais, os responsáveis, os educadores fizerem valer, não é, a sua condição de orientador para transformar a forma como as crianças de hoje, os adolescentes de hoje, podem vir um dia a se posicionar em sociedade, fazendo com que não haja esse tipo de diferença. Então, que o negro, que o índio, que o branco, não importa qualquer raça, que ela possa se mostrar em sociedade, que ela possa ter os direitos aos mesmos espaços, que eles possam ter os direitos aos mesmos salários, que os serviços mais voltados para o intelecto, as profissões mais intelectualizadas também deem acesso, independente da cor da pele. Porque o que a gente vê hoje não é isso. O que a gente vê hoje é uma série de pessoas sendo completamente marginalizadas, perdendo oportunidades de estudo, jovens que perdem oportunidades de estudo, que perdem oportunidades de estágio, não é? Porque ele está disputando com um branco. É um negro disputando com um branco. E por mais que a gente diga que isso não existe mais, existe sim. Você pode não ter acesso caso você não tenha essas características, não é? Caso você não seja da raça negra. Mas quem é da raça negra raramente não tem uma história para contar nos diversos campos de atuação do ser humano. E na semana onde a gente evidenciou no Brasil, no Rio Grande do Sul, um assassinato tão cruel, não é? A gente precisa gerar reflexão. Então, quando aquilo ali surgiu na televisão, naquele mesmo dia, esse assunto foi motivo de reunião em família, aqui, na minha casa. E ele deveria ter sido motivo de reunião em família, em outros lares, em outros grupos. Porque quando o noticiário evidencia, é apenas um que chocou, mas diariamente inúmeros outros casos semelhantes acontecem e a gente não toma conhecimento. Porque a gente não está ali transitando, não é? Naquele meio. Mas inúmeras são as famílias que hoje ainda sofrem com racismo estrutural. Inúmeras são as crianças que mesmo diante de uma situação que elas não entendem, porque a criança ainda é pequenininha, ela não entende que isso é racismo, não é? Como esse caso que eu narrei, da criança não querer ter a outra como amiga, porque a amiguinha tinha um cabelo que ela não achava legal, que ela não gostava, que ela achava feio. Então, desde da criança que toma uma atitude dessa e não sabe ainda que essa é uma atitude racista, ao adolescente que exclui o amigo negro do seu grupo na escola, ao adulto que evita se relacionar, não é? Que trata mal desde a garçonete até o amigo, o parceiro no meio do trabalho, no meio profissional,
simplesmente pela cor da pele. Mudar isso não é fácil. Se fosse fácil, hoje em dia a sociedade já não era mais tratada com tanta discriminação. Então, una-se, não é? Há tantos outros pais que precisa fazer valer o sentido de existir, do negro existir ou coexistir, coabitar os mesmos espaços sem serem discriminados. Porque aquele que realmente entende o que é a vida, o que é o ser humano, o que é o amor universal como um todo, não é? Esse ensinamento que Jesus trouxe para nós, não é? Como seres humanos, não é? Unidos numa irmandade, né? Como irmãos, diante de um mesmo Pai, diante de um mesmo Criador. A gente precisa valer, fazer valer, não é? Esses ensinamentos do Mestre Jesus e colocar em prática. E mesmo para aquele que não é cristão, fazer valer o respeito por qualquer diferença, por qualquer raça. E permitir que a sociedade evolua. Então, cabe a mim como mãe, cabe a você como pai, como mãe, como responsável, mudar essa realidade. E hoje esse é o nosso apelo, esse é o nosso pedido, porque eu sei que toda transformação começa primeiro pela infância e pela juventude, ou seja, pela família. Então faça com que a sua família seja um elo para a diversidade, para o respeito, e não algo que interrompe esse processo de crescimento pessoal. Ajude seu filho a ser um homem de bem, a fazer por onde todas as pessoas possam ser respeitadas. Como Martin Luther King em seu discurso, não é? Serem julgadas, serem vistas pela personalidade e pelo caráter, nunca pela cor da pele. Meu amigo, minha amiga, se o que nós trouxemos aqui gerou alguma reflexão, eu peço a você que visite o nosso canal no YouTube. Lá tem inúmeros vídeos onde você pode estar refletindo sobre diversos assuntos da convivência em família, do seu processo educativo. Indique o nosso canal, as nossas páginas a um amigo. Divulgue, compartilhe e vamos juntos fazer com que o nosso processo educativo possa realmente transformar a sociedade do futuro. Um grande abraço.